A nossa caracterização é que a austeridade fiscal, o neoliberalismo progressista, que vigora no mundo e domina, né, parte do campo progressista nas últimas décadas, ela tem levado a um esgarçamento do tecido social que é profundo, que gera insatisfação e desespero da população mais pobre. Tá? O Macron da França, os democratas nos Estados Unidos, né? Aí você vê o fenômeno da Le Pen, você vê o fenômeno do Trump. Isso daí é generalizado no mundo. E com essa insatisfação, esse ódio é capturado pela extrema-direita. Então, o neoliberalismo progressista, né, progressista obviamente na aparência, ele gera as condições favoráveis para o protagonismo da extrema-direita, tá? Que pratica o neoliberalismo pela força, pela coerção. Então, o que nós temos hoje é o capital mandando pelo neoliberalismo progressista, que é quando ele consegue mandar pelo consenso, e o neoliberalismo da extrema-direita autoritário, que é quando ele perde o consenso e precisa da força e da coerção. A nossa caracterização é que, portanto, nós temos que, veja só, isso está em todos os nossos documentos, apoiar o governo Lula em tudo que for necessário para o atendimento das necessidades imediatas da população mais pobre, para beneficiar a classe trabalhadora. Nós somos linha de frente nesse apoio. Por exemplo, o deputado Glauber Braga foi um dos parlamentares que mais defendeu o presidente Lula quando ele se posicionou contra o genocídio praticado com Israel contra a Palestina. Tá? Muito mais que o deputado federal Guilherme Boulos, que negou esse debate por muito tempo durante a eleição. Ele se posicionou depois contra da eleição, depois de muito tempo. Então, nós fomos linha de frente nos embates, inclusive os embates que eram mais duros. Tá? Uma questão da Palestina. Então, nós vamos apoiar toda e qualquer medida que favoreça a classe trabalhadora do presidente Lula e defendê-la dos ataques do mercado e da extrema-direita. Esse é o nosso compromisso. Porém, contudo, entretanto, a partir do momento que o governo manda um ataque ao BPC, ao benefício de prestação continuada, a partir de fake news, qual é o papel do PSOL? Na verdade, o papel do PSOL não. O papel de qualquer um que tenha compromisso com a democracia e com a verdade, com os fatos. É denunciar que isso é mentira, que não se tratava de combate à fraude, que o BPC estava sendo atacado e que pessoas em situação de extrema pobreza perderiam um benefício. Tá? Teve mais um caso, Anderson, sobre o BPC, que foi muito grave. Em determinada votação em outubro, mais ou menos, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e o Executivo fizeram um acordo para que fossem apresentadas medidas de compensação para as exonerações tributárias no Brasil. Então, isso é uma exigência do Supremo e eles mandam essa exigência do Supremo. Ou seja, se você está exonerando, você está abrindo mão de recursos. Se você está abrindo mão de recursos, segundo a LRF, você tem que apresentar uma compensação. Qual foi a compensação que o governo e o executivo acharam? Pente fino no BPC, nos mais pobres. Tirar dos mais pobres para pagar a desoneração tributária. O que é isso, Anderson? Isso é um ataque aos mais pobres. Isso é uma política regressiva. Você tirar dos mais pobres da sociedade, por definição, quem está em extrema pobreza, para dar, por definição, para os setores econômicos mais poderosos da sociedade. Isso é uma definição. Bom, nesse momento, nós nos posicionamos contra essa medida. E a liderança do PSOL, liderada pela Revolução Solidária, dá um voto favorável a essa medida, falando que isso era justiça tributária, que isso geraria empregos e fortaleceria a Previdência. Essa é a orientação da deputada Luciane Cavalcante, de São Paulo, deputada federal. Tem um vídeo no canal do Jones, por exemplo, que ele desmascara isso. Que não. Você tirar do mais pobre e dar para o mais rico não gera mais emprego. Isso é mentira. E o pessoal não concorda com isso. Eu duvido eles defenderem isso para a militância agora, Anderson. Eu duvido. E aí, eles se sentem incomodados quando eu, no meu direito de militante, defendo as bandeiras históricas do meu partido e que a militância deles, inclusive, defende. Se a militância deles souberem todas essas coisas que eles votaram nos últimos tempos, por exemplo, renúncia tributária para termoelétrica movida a carvão, que eles apoiaram, o deputado federal Guilherme Boulos. Ele se recusou a votar contrário à ampliação de pena de furto, que é uma política. Qual é o nome de uma política que amplia a pena de furto no Brasil? Quem ela vai perseguir? Jovens negros. Então é uma política o quê? Racista. Qual é o voto do pessoal diante de uma política racista? Contrário. Tem que abrir esses debates com a militância a partir de agora, para ver que, inclusive, as caracterizações que eles dizem que eu fiz e eu não fiz, elas se tornam válidas. Hoje, como eu sou demitido, eu posso falar, isso é covardia. Isso é covardia, isso é hipocrisia. E eu negarem que não seja covardia, aumentar a pena de furto para os mais pobres, dar renúncia tributária para termoelétrica carvão, votar para tirar do BPC de quem está em extrema pobreza, para financiar a desoneração tributária. Eu duvido alguém que você chame aqui, você cite essas medidas que eu falei, eles neguem esse voto, porque o voto é público, eles neguem essas posições do Guilherme Boulos, duvido que é público, e eles consigam justificar isso com base em correlação de forças, seja lá o que for. Eles não conseguem. Tá? E outra coisa, a hipótese dele de correlação de forças é absolutamente falsa. A narrativa sobre isso é falsa.
que tudo isso está acontecendo por falta de correlação de forças. Isso é um projeto das classes dominantes, é um projeto das classes dominantes na área econômica, baseado na ponte para o futuro de Michel Temer, em que o ministro Fernando Haddad se coloca como protagonista e gestor. O Fernando Haddad nunca enviou um pacote fiscal falando assim, isso é ruim, mas eu tenho que fazer. Não, ele defende e fala que é bom. Tá? Então, tem muitos erros aí na caracterização, que são caracterizações tão esdrúxulas, Anderson, que eu começo a questionar a honestidade de quem faz essas caracterizações, esses espantalhos. No fundo, Anderson, me parece muito mais uma tática eleitoral e eleitoreira, voltada ao curto prazo, abrindo mão de princípios, abrindo mão da dignidade humana e do compromisso histórico do pessoal com a classe trabalhadora para mentir e ter benefícios eleitorais daqui a um ano. E esses benefícios não virão. É isso aí.